Olá, meus amigos! Dê uma chance ao babuíno e ele lhe mostrará truques que você nem sabia que existiam. Eles são escaladores, exploradores e às vezes sociáveis. Por mais fascinantes que pareçam, talvez você nunca queira cruzar o caminho deles. Esses primatas são perigosos. Você ou outros animais devem ter medo deles. Vamos descobrir juntos. Mas antes, por que você não deixa o seu like no vídeo? Bem-vindos ao De Fato. Os babuínos podem atacar humanos, por isso, eles não são considerados amigos. Você pode argumentar que eles não são tão terríveis quando convivem conosco. Sim, mas o relacionamento deles é arriscado. Eles provavelmente atacarão se sentirem ameaçados. Mas se não se sentirem ameaçados, você não os verá exibindo tendências agressivas. Embora tenham apenas 30 centímetros de altura, esses animais têm dentes caninos e garras afiadas. É claro que você não espera que essas partes do corpo fiquem inativas quando deveriam ser bem utilizadas. Essas partes podem ferir e até matar suas vítimas. Os especialistas dizem que é melhor controlar nossos sentimentos em relação a eles, pois ser o primeiro a atacar significa que eles ficam na defensiva e se tornam agressivos. Além disso, os babuínos são carniceiros que invadem os territórios das pessoas em busca de alimento. Desta vez, são eles que estão invadindo sua privacidade e a busca por alimento. Eles atacam qualquer pessoa ou animal que se atreva a desafiá-los. Você não quer saber como eles reagirão à sua comida e aos seus objetos de valor. Se os pegarem, eles são implacáveis quando se trata de colher o que não plantaram. Há alguns anos, um babuíno foi morto depois de coletar agressivamente a comida de outras pessoas. Eles disseram que não tinham escolha. Isso os deixaria famintos se não fizessem nada para impedir. Além disso, os ataques de babuínos são inesperados. Entretanto, as fatalidades ocorrem apenas em casos raros. É melhor deixá-los na natureza, onde eles preferem se misturar com outros animais selvagens. Antes, eles se escondiam dos humanos, mas a urbanização os trouxe para perto de nós. Hoje em dia, eles não têm escolha, pois estamos cada vez mais próximos deles. Devemos estar sempre preparados para as consequências de tê-los como vizinhos. Os babuínos têm necessidades sociais e cognitivas, portanto, não são animais de estimação adequados. Eu já disse anteriormente que o lugar deles é na natureza. No que lhes diz respeito, eles preferem a liberdade e a paz que advém da permanência em seu habitat natural. Portanto, agora eles não aceitarão a oferta de viver com você em casa, mas se você insistir, esteja preparado para as consequências. Quando mantidos em um ambiente confinado, eles ficam tristes. A tristeza significa que eles ficam irritados e agressivos. Esses animais precisam de interação constante com outros animais na natureza. A maioria das casas não pode oferecer esse nível de liberdade. Por esse motivo, os especialistas em animais estão constantemente conscientizando as pessoas para que entendam os desafios de tê-los como pets. Os babuínos são assustadores. Como é de se esperar, um animal tão agressivo teria um forte PSI, libras por polegada quadrada. Em comparação com os animais comuns, os babuínos têm uma força de mordida poderosa de cerca de 500 PSI, mas sua força de soco é comparada à de um ser humano fraco. É claro que a superpotência deles está na mordida, não na força do soco. A força varia de acordo com a espécie e o tamanho, mas a diferença não é tão grande a ponto de fazer com que alguém os subestime. Os babuínos amarelo-oliva, da Guiné e chocolate são as maiores espécies, enquanto o madreas é menor, correndo a 50 km por hora. Essas criaturas não são de deixar suas presas escaparem tão facilmente. Sua velocidade é motivo suficiente para deixá-los em paz. Os babuínos não são amigáveis. Os babuínos são uma das criaturas mais antipáticas que você poderia conhecer, mesmo quando parecem calmos. Eles preferem ficar sentados em um canto, monitorando o ambiente enquanto aguardam o empurrão certo. Sabe o que é ainda pior? Eles não se dão bem com outros babuínos. Você pode imaginar como eles são impiedosos com seus pares. Como você espera que eles reajam a um humano intruso? Os babuínos vivem em grupos chamados tropas. Cada tropa contém 50 babuínos que fazem parte de um sistema hierárquico. O grupo é formado por fêmeas com 1 ou 2 machos e papéis dominantes de acasalamento. Em alguns casos, o número pode chegar a 250 babuínos. É muito mais arriscado perturbar qualquer membro do grupo. Sempre que um grupo se sente muito poderoso na área, ele invade os haréns para tomar as fêmeas. Essas invasões geralmente são perigosas e resultam em guerras de babuínos. Pequenos grupos de machos geralmente lutam para tomar o controle de um harém de outro grupo de machos. Durante a batalha, os bebês babuínos são tomados como reféns ou usados como escudos. Esses animais ingênuos tornam-se vítimas sem culpa própria. A guerra termina em derramamento de sangue e morte. Após esse período intenso, o que se segue é a calma e a tranquilidade. De repente, esses animais ficam quietos, como se estivessem se preparando para a próxima luta, ou se arrependendo de suas ações. Se sentirem um pingo de ameaça, eles se recuperam e continuam de onde pararam.
Os chimpanzés são maiores que os babuínos, mas isso não os torna fracos. Os chimpanzés medem entre 65 e 90 centímetros de altura em 4 patas e pesam cerca de 40 a 60 quilos. Embora os chimpanzés tenham uma pequena vantagem, os babuínos venceriam em uma corrida. Os dois animais têm a mesma força de mordida, mas os babuínos têm dentes mais afiados, o que facilita a caça. Ambos os animais são ferozes em muitos aspectos. Os chimpanzés preferem caçar em grupos para garantir que sua refeição não escape. O babuíno também acredita na união para atingir um objetivo comum. Ele passa para o próximo se não se destacar na captura. Mas quais são as chances de escapar dessas garras afiadas? Você adivinhou certo, muito pequenas. Embora muitos acreditem que os babuínos precisam ser provocados para reagir da forma como reagem, essas criaturas provaram o contrário. Uma mulher do Zimbábue aprendeu da maneira mais difícil depois de deixar seu bebê sem supervisão por alguns minutos. Ao voltar para um cômodo, ela encontrou o animal atacando um de seus filhos de 1 ano de idade. Do lado de fora de sua casa em Victoria Falls, Jangama já havia desistido das chances de sua filha sobreviver ao ataque devido à gravidade do mesmo. O acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã daquele dia, enquanto ela preparava o café da manhã. De repente, ela ouviu o irmão gritar como se estivesse sentindo muita dor. Ela abandonou tudo e correu para dentro de casa para ver o que estava acontecendo. Levou alguns segundos para entender o que o animal estava fazendo com seu filho. Ela pegou uma pedra próxima e bateu no animal até que ele se soltasse e fugisse. E adivinhe por que ele estava na casa. Ele viu a boneca da criança e quis pegá-la. Às vezes, as crianças são territoriais e adoram insistir no que é delas. Como ela não permitiu que ele fizesse o que queria, ele escolheu o caminho da violência. Infelizmente, ela não pôde procurar tratamento em sua cidade, mas viajou até a Zâmbia, onde há instalações mais bem equipadas. Talvez você não ache que os babuínos são cruéis, mas aqui está outro caso de um ataque não provocado. C.J. Adams, um menino de 4 anos, foi atacado por um babuíno em Cocoa Bay. Quando seus pais chegaram ao local, seus intestinos já estavam saindo da barriga. Eles entraram em pânico e temeram que ele não sobrevivesse. Sua avó confirmou que as crianças estavam a 5 metros da lixeira onde os babuínos estavam espalhados. As crianças se aproximaram distraídas e nem perceberam que os outros animais estavam se alimentando um pouco. Um babuíno atacou Sejol e o derrubou no chão. Ele não provocou o animal nem jogou pedras nele para que isso acontecesse. Quando o babuíno levantou a cabeça, sua boca estava cheia de sangue. O menino e sua mãe foram levados de avião para o Hospital Infantil da Cruz Vermelha, onde ele foi submetido a uma cirurgia de emergência. Ele tinha 2 cortes paralelos no abdômen. Não ficou claro se foram causados pelas garras ou pelos dentes do animal. Os primatologistas disseram que o problema era o local, o acampamento. O local era muito próximo dessas criaturas ferozes, o que fez com que elas fossem forçadas a interagir com humanos. Essas relações geralmente não terminam bem, e no British Safari Park, os babuínos também estão causando estragos. Os visitantes os viram com lâminas de motosserra, chaves de fenda, facas e diferentes tipos de armas que eles usam para semear o medo na mente das pessoas. Esses primatas também vandalizaram veículos para mostrar seu ponto de vista. As autoridades do parque dizem que os visitantes podem ter lhes fornecido as armas ou eles mesmos as pegaram. Um funcionário do parque confirmou que eles encontraram babuínos entrando nas caixas de ferramentas das pessoas e retirando todas as armas que puderam encontrar. Esse recinto está localizado no noroeste da Inglaterra e é um parque de mais ou menos 500 acres. Ele abriga outros animais como rinocerontes, tigres, gnus, leões e camelos. As pessoas geralmente sabem o que esperar quando entram no recinto. Um mecânico da região confirmou que teve 2 clientes que tiveram um encontro terrível com os babuínos. Eles estavam por todo o carro e, antes que percebessem, começaram a vandalizar. Longe do Reino Unido, vamos dar uma olhada na Arábia Saudita, onde os babuínos invadiram a propriedade de um homem e o atacaram. O incidente ocorreu na cidade de Albany Jeddah, na Arábia Saudita. Ele estava no jardim quando o primata invadiu sua casa e atacou suas costas e braço. O ataque ocorreu 1 mês depois que seu pai também foi brutalmente atacado. Os vizinhos ouviram seu grito alto de dentro de casa e o socorreram. Eles o levaram para a clínica de saúde local para ser tratado antes de pedir detalhes. Ele relatou o incidente oficialmente às autoridades. Oficiais da vida selvagem visitaram a área dias depois para estudar os hábitos do animal e evitar futuros ataques. Eles também pediram aos membros do público que não alimentassem os animais, pois isso poderia ser facilmente mal interpretado. Os babuínos habitam a região sudoeste da Arábia Saudita e partes do Iêmen. Embora prefiram áreas montanhosas, às vezes são vistos perambulando por áreas urbanas em busca de alimento. Um babuíno adulto encontrou a última vítima em uma dessas buscas intermináveis por comida. Os babuínos podem nunca derrotar os gorilas ou outros animais grandes em uma luta justa, mas eles não desistem tão facilmente. Eles são lutadores poderosos com pouco ou nenhum medo de animais maiores.
Há relatos de que eles atacaram leopardos. Se eles saem vitoriosos ou não, é assunto para outro dia. O mais importante é que eles mantêm seu status de predador, não importa o que aconteça. Acho que é isso por hoje. Mas antes de ir, diz aqui nos comentários se você já sabia de algum desses fatos sobre os babuínos. Deixe um like se gostou, ative as notificações e se inscreva no De Fato. Obrigado por assistir e até a próxima.